vamos lá. Bom, pessoal, o tema de hoje da aula, né, vai ser sobre o Marx, né, o Karl. O microfone está mutado. O microfone tá mutado. Querendo. Ah, consegui. Todo mundo me ouvindo agora? Sim. Ah, então ótimo. Muito obrigado por quem me avisou aí. Dá essa bugada às vezes mesmo aqui. É muita tecnologia para um idoso. Então vamos lá. Marx e o materialismo dialético, histórico, um método para a reflexão sobre as transformações sociais e um instrumento de luta e intervenção. É assunto interessante, porque ele é bem polêmico, tá? Bom, contexto histórico e contexto revolucionário. Vamos lá. A gente vai falar basicamente nessas últimas 3 aulas, tá, sobre 2 filósofos e as suas produções filosóficas, que é o Karl Marx, né, e o Friedrich Engels. O principal deles é o Marx, tá? E aí o conjunto de métodos filosóficos para a compreensão da sociedade desenvolvida pelo Karl Marx, nós chamamos de marxismo, tá? Então chama-se marxismo. Apesar do que muita gente diz, ele não é o pai do socialismo, tá? As ideias relacionadas a comunismo e socialismo, elas são anteriores ao Karl Marx, tá? Provavelmente em algumas aulas de teoria de história, no fundamental, acho que foi no 8º ano, vocês devem ter estudado sobre isso, só para dar uma pincelada. Quando ainda não existia o socialismo como nós temos hoje, como ele era só uma teoria, existiam 2 tipos de teorias socialistas. Os primeiros a criarem teorias sobre a socialismo, desculpa, falei errado, foi no século XVIII, e eles eram filósofos chamados de socialismo utópico, porque eles criaram uma ideia, mas eles não sabiam como colocar essa ideia em funcionamento. Então eles viam uma sociedade utópica, né? Então a sociedade ela teria que ainda evoluir muito para chegar ao ponto de ser possível de se instalar uma sociedade, um regime socialista. E no século XIX apareceu o Karl Marx, né? O Marx ele entra dentro de um grupo de socialistas que nós chamamos de socialismo científico. Por quê? Ele vai criar os mecanismos teóricos, é claro, necessários para se implantar um regime socialista, tá? Por isso que tem essa diferença, os socialistas utópicos e os socialistas científicos, tá? Não vou entrar muito em nomes para não confundir vocês, ok? Só para ler essa parte destacada, para 2 pensadores, as estruturas construídas socialmente, que é o Estado, a linguagem, a religião, as ideologias e as formas de organização familiar haviam sido resultado da luta do ser humano pela sobrevivência. Dadas as condições materiais que determinavam a divisão do trabalho e a luta entre as classes sociais pela apropriação do produto do trabalho, a praxe, as práticas da vida, não era determinada pelas ideias, mas as ideias eram construídas por meio da praxe material. O Karl Marx, né, ele era alemão, ele era filho de um advogado público, né, ele teve uma educação muito, muito bem, né, e aí, quando ele se tornou adulto, inicialmente ele se tornou também advogado, tá? E ele tentou uma carreira pública sem sucesso, tá? Porque na época em que ele tentou desenvolver essa carreira pública de advogado, a Alemanha estava no processo revolucionário, tá? De unificação. Então não deu muito certo para ele. Então ele foi estudar filosofia, né? Então o Marx ele é formado em filosofia, ele é formado em direito, ele é formado em economia e ele também é formado em história. E do ponto de vista teórico, ele é considerado um dos 3 incentivadores ou inventores, criadores da sociologia moderna, tá? Junto lá com o Augusto Comte, tá? E esqueci o nome dele agora. Augusto Comte, o seguidor dele, esqueci o nome agora. E também com Max Weber. Tá? Então a sociologia ela tem uma origem ali meio francesa-alemã,
tudo bem? Então, ele influenciou demais aí no procedimento de criação da sociologia como nós conhecemos hoje, ok? Bom, ele casou, né? Teve duas filhas, etc e tal, e ele, em muitos países onde ele divulgava as suas ideias, ele acabou sendo perseguido. Então, Marx, por exemplo, ele não tinha uma moradia fixa, uma residência física, né? Ele viveu muito tempo na Alemanha, depois foi para a Rússia, depois na França, na Inglaterra, etc, etc, etc. E devido a essa improbabilidades aí, ele não tinha uma capacidade econômica, né, de se manter economicamente. Então, ele conheceu um jovem industrial inglês, que era chamado Frederick Engels, que também tinha ideias parecidas com a dele, eles viraram amigos, e o Engels começou a financiar os livros que o Karl Marx veio a produzir. Né? Então, o Engels era meio que um mecenas do Karl Marx. Tá? Ele manteve o Karl Marx durante décadas. Tá? Então, por isso que eles têm muitos textos em conjunto. Ok? Marx e Engels. Bom, uh, qual foi o filósofo que mais influenciou no Karl Marx? Foi o Joseph Proudhon, né? Que era um filósofo do século XVIII, muito crítico à formação da sociedade, principalmente durante a Revolução Francesa. E uma das ideias do Proudhon era a respeito da propriedade privada, ser um roubo, né? Então, na ideia do Proudhon, não deveria existir propriedade, tá? Não existia propriedade. Isso na cabeça do Marx, o que acabou criando? Acabou criando uma ideia de que toda sociedade, desde o começo dos tempos, elas têm uma característica em comum, que é a ideia da luta de classes. Segundo Karl Marx, existem duas classes: uma classe dominante, dono dos meios de produção, e uma classe dominada, que é explorada pelos donos do meio de produção. E a única forma que elas têm de poder sobreviver é vendendo a sua mão de obra, né, a sua capacidade produtiva. Então, uma classe acaba completando a outra. Só que elas são dicotômicas, ou dicótomas, desculpa, eu sempre erro essa palavra. E elas estão em luta constante. Por quê? A classe dominante quer se manter dominante e a classe dominada quer ganhar o poder. Então você tem uma luta de classes. O que elas estão lutando? Pelo produto, pelo objeto, pelo material. E essa luta constante delas pelo poder material, ela impulsiona a história. Então, toda a história é impulsionada pela luta de classes, certo? Toda a história é impulsionada pela luta de classes. Se vocês pararem para pensar, pararem para imaginar um pouquinho, esse ano vocês estão no primeiro ano do ensino médio, já finalizando, né? Se Deus quiser, 80%, 90% aí já está com o pé no segundo ano. Talvez tenha aula comigo de história, talvez sim, talvez não, quem sabe. Aí o bagulho fica mais louco ainda. Quando vocês voltar lá a estudar a história da antiguidade, o que você via muito? Luta de classes. Você vê lá, por exemplo, os gregos. Você tinha os cidadãos, que eram aqueles que eram nascidos na Grécia, viviam na Grécia, e existiam os estrangeiros, não tinham direito. E você tinha os escravos, que eram aquelas pessoas que sofriam mais. Então você está tendo uma luta de classes. Né? Roma Antiga, você também tem os patrícios e tem os plebeus. Então, uma luta de classes. Você já pegaram a Idade Média. Na Idade Média, você tem o senhor, né, o senhorio, e você tem o camponês, luta de classes. Então, você vai vendo essa ideia ela se repetindo ao longo de ciclos de tempo, não ciclos históricos. A história não se repete, mas ciclos de tempo. Então, de tempos em tempos, há um acontecimento que reproduz essa luta de classes. Na atualidade, por exemplo, vocês já estudaram Guerra Fria, foi uma luta de classes, e assim por diante. Então você sempre tem essa possibilidade dessa luta, tá? Então o Marx vai falar que esse é o motor que propulsiona a história, a luta de classes. Você tem duas classes
tá? Antagônicas, elas são opostas. Na atualidade, no período que o Marx viveu, ele deu o nome da classe dominante de burguesia, que eram os donos dos meios de produção, e de proletariado, o grupo que vendia sua mão de obra como forma de sobrevivência. E aí o Marx, né, vamos voltar agora lá para os slides, senão eu me empolgo aqui nas explicações, e aí fica um pouco vago. Ó. A concepção materialista da história previra isso. A história nada mais era do que uma sucessão de relações recheadas de conflitos e contradições. O mundo sensível era um produto histórico, resultado de várias gerações. Sem a sobrevivência material dos seres humanos, não haveria fazer histórico. Então, quem produz o material é o ser humano. E essa luta dele vai propulsionar. Ainda havia sido o processo dialético entre o sujeito e o objeto, o que o determinara a formação da consciência e da inteligência humana. O que é dialética? A dialética é uma palavra complicada que a maioria das pessoas não usa, mas a dialética ela está dentro de uma esfera que a sociedade está em constante modificação, está em constante mudança. Não evolução, tá? Não é uma constante evolução, tá? Mas tudo está mudando ao mesmo tempo, incessantemente. Até tem no livro tem um livro do materialismo dialético do Marx, que tem uma frase, não foi escrita por ele, foi escrita por um estudioso do socialismo, que falou assim, ó, olha, para você entender a dialética, basta você imaginar que você foi a um rio nadar hoje, e amanhã você vai nadar no mesmo rio novamente. A água que você se banhou ontem não é a mesma água de hoje. Porque aquela água fluiu, aquela água modificou. É o mesmo rio, mas não é a mesma água, tá? Então a dialética funciona dentro dessa interatividade, das coisas estarem mudando, as coisas são incessantes, nada é igual 2 dias seguidos, etc, etc. Então você tem que acompanhar essa modificação. Então eles chamam isso também de dialética. Essa dialética vai levar a mudanças sociais, que vai levar ao materialismo histórico. Então, até fala aqui no final, o processo dialético entre o sujeito, que somos nós, e o objeto. Todo mundo quer ter um objeto. Gente, o objeto que eu estou falando aqui, não estou falando um objeto caro. Estou falando um objeto do ponto de vista de alcançar um objetivo. Tanto que a palavra objeto, objetivo, elas têm a mesma escrita, objeto, objetivo. E o que determinara a formação da consciência. Por quê? Para alcançar determinados objetivos, o ser humano desenvolve a sua consciência. Só que, segundo Marx, isso aí já é uma coisa muito mais complicada, nem todos os indivíduos têm consciência de classe. Isso aí já é outra história. Bom, segundo o materialismo histórico, se os fenômenos da natureza ocorriam de forma articulada e única, e se esses fenômenos eram interdependentes, o estudo do mundo material e da sociedade exigia a compreensão do contexto, dos seus movimentos e das suas transformações. O mundo estava em constante movimento e a história não era uma sucessão de fatos isolados, tá? Então, é uma ideia assim, mais ou menos. Talvez alguns já se pegaram na aula de história. Por que eu estou estudando isso? Eu tenho que saber sobre feudalismo, cara. Que coisa chata do cacete. Por que eu tenho que saber sobre grandes navegações, cara? Por que o Cristóvão Colombo, aquele cara chato do caralho, gordo, chato do caramba, veio parar na América, mano? O que ele queria na... Então você começa a se indagar, né? Só que os fatos não são isolados na história, são conectados. E essa conectividade é que gera essa dialética, porque quanto mais conectados eles estiverem, mais interatividade vai existir, mais propulsão vai ter. Então, alguns momentos históricos, né, determinados fatores fizeram a história girar mais rápido. Então, você tem que ter aquela imaginação. Por exemplo, a escravidão. Pô, por que existe discriminação social no Brasil na atualidade? Tem a ver com o passado histórico, né? Um- uma ideia do que o escravo era um objeto. Então, muitas vezes, você chega ali num determinado lugar, uma casa, uma pessoa rica tem uma empregada doméstica e acho que a empregada doméstica é escrava dela, tá? Isso aí é o materialismo dialético do Marx, tá? Ele tá querendo explicar isso. Então, essa é uma luta de classes. Tá? Você tem a dominante e a dominada. Sempre vai ter uma classe dominante e uma classe dominada. Isso que ele fala de dicotomia, dualismo, etc, etc, etc.
Bom, o capitalismo tinha como característica básica a posse dos meios de produção por parte de uma determinada classe social, restando a outra apenas o seu trabalho para vender no mercado como se fosse uma mercadoria. O capitalismo era proprietário das máquinas e do capital, que permitia a contratação dos fatores de produção. Por sua vez, o trabalhador tinha apenas a sua mão de obra para vender. Como essas classes sociais haviam se constituído, né, essas duas classes? A insuficiência dos meios de produção teria feito surgirem as classes sociais, e os conflitos entre elas se converteriam no motor da história. Havia a classe capitalista, donos dos meios de produção, e havia a classe trabalhadora, dona de sua força de trabalho. Gente, toda a luta de classes, se você tem um dominado e um dominante, o que vai acontecer? Qual que é a conclusão? Desigualdade. Porque se existe uma luta, existe uma desigualdade. Tá? Ninguém vai lutar de igual para igual. Existe um desequilíbrio, existe uma desigualdade. Então, dentro dessa prospecção, a gente pode falar da desigualdade social. Os donos dos meios de produção, eles vão ser donos do capital. Por isso que o Marx vai chamar de capitalismo. Dentro do sistema econômico, capitalismo é quem é dono do dinheiro. Capitalista é o dono do dinheiro, o capital. Tá? A gente vive numa sociedade capitalista. A maioria das vezes as pessoas são influenciadas ou são organizadas a partir do seu nível capitalista. Quanto mais dinheiro elas tiver, maior o nível social delas. E aí o Marx ele imaginava que isso gerava uma desigualdade social, tá? Por quê? Esses capitalistas eles eram donos dos meios de produção e eles exploravam aqueles que não tinham capital, que era a única forma. Só que, por exemplo, quando a pessoa que não tinha capital trabalhava para outra que tem um capital, ela era o quê? Explorada. Existe a exploração da mão de obra. E essa mão de obra essa exploração da mão de obra gerava ainda mais riquezas para o dono do capital. E ele se tornava cada vez mais rico. Tem aquela música antiga lá do Axé, que o rico vai cada vez ficar mais rico e o pobre cada vez ficar mais pobre. Né? Isso era uma coisa básica do marxismo. O rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Então aumentava essa desigualdade com o passar das décadas. Qual a solução que o Marx vai criar? Socialismo. Tá? Quer dizer, vai criar, não, né? Ele vai dar como possível solução. Opa, acabou aqui. Bom, só para a gente finalizar a aula. Então, a partir daí, começa a surgir o quê? No marxismo, você vai surgir o capital, né? Espera aí, só um pouquinho. Eu sei o que eu vou fazer. Só um minutinho, pessoal. É que eu esqueci. Eu fiquei tão preocupado em não dar tempo que eu não montei, não deixei a outra aula no ponto aqui. A gente vai fazer duas hoje, para a gente ficar mais suave semana que vem. Deixa eu entrar aqui nela. Ela é uma continuação, tá? É que até na própria apostila que eu uso como base, que é o Objetivo manda para gente, existem três módulos sobre o marxismo. Esse aqui é o Classes Sociais e o Materialismo Dialético. Deixa eu fazer o trâmite, que a gente já parte pro vamos ver também. Ai, caramba, tô falando, tô ficando idoso. Aqui. Eu tenho que parar de dar aula online, porque essas aulas online estão me matando, tô ficando cabeça crua já. Bom, classes sociais e materialismo dialético. Vocês verem a continuação. Ó. Na produção social da sua existência, dizia Marx, os homens travam relações determinadas, necessárias e independentes da sua vontade. Eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei para todas as salas até hoje. Eu sou um funcionário da escola. Aqueles armários que estão lá, aquelas mesas, aquela luz, aqueles projetos, tudo é o quê? Tudo é o quê, pessoal? Tá? São produtos que são utilizados para a produção. Tá? Então, a dona Maura e o seu Paulo, que são donos da escola, eles são donos dos meios de produção. Tá? Eles são donos dos meios de produção. Eu sou um trabalhador. E pronto, acabou. Eu trabalho para a escola. Qual que é a minha função? Dar aula. Para dar aula, eu preciso de aluno, preciso de mesas, carteiras, projetor, lousa, eu, Rodrigo, o Cícero, a Paloma, todos nós. Acabou. Só que, por exemplo, os pais de vocês vão lá e
todo mês, ou uma vez a cada 2 meses, 3 meses, um ano, né? Às vezes depende de cada um aí, como que é o contrato com a escola, vão lá e pagam a escola. A dona Maura vai lá e pega aquela bolada e ela paga os funcionários. Só que, por exemplo, a maior parte da bolada fica para ela. Ela fica cada vez mais rica. Eu sou um proletariado. Eu estou vendendo a minha mão de obra para poder sobreviver. E existe uma relação entre eu e ela, como existe uma relação entre eu e vocês. Então, essa é a relação que são criadas por são relações determinadas entre o patrão e o funcionário. Tá? São relações necessárias e independentes da vontade. Eu tenho que ter uma relação com a minha patroa do ponto de vista ali trabalhista. E pronto, acabou. Tá? Tais relações de produção correspondem a um grau de desenvolvimento das forças produtivas. Esse desenvolvimento seria, então, o movimento da própria história, o motor da história. Portanto, é a contradição, pois cada modo de produção que Marx entendia como etapas evolutivas, modo de produção asiático, antigo, feudal e burguês, trazia em si um possível contraditório. E por isso o pensamento marxista é um pensar dialético. Então, se todo o sistema de produção que impulsionou a história, ele tem como base a exploração da mão de obra, eu tenho que pensar no sistema de produção aonde não existiria a exploração da mão de obra, porque isso acabaria com a luta de classes. Se ele conseguisse acabar com a luta de classe, ele criaria o comunismo, que seriam comunidades igualitárias, que era a utopia imaginada por Marx. Chamou essa teoria de materialismo dialético ou histórico. Para Marx, a história não era um processo conduzido pela vontade dos homens, mas determinada pela vontade dos homens. Uma coisa é você conduzir, outra coisa é você determinar. Sobretudo pela forma como os homens produzem e reproduzem sua riqueza material. A classe dominante é dominada na sociedade da produção capitalista, a classe dominante está representada pela burguesia, que detém os meios de produção, os donos de fábrica, por exemplo, e a classe dominada pelo proletariado, e a classe operária e camponesa, que nada possuindo vende sua força de trabalho como se fosse uma mercadoria. As classes sociais são opostas e interdependentes. Quer dizer, eu sou oposto da Dona Maura, mas a Dona Maura só pode ser a Dona Maura, seu Paulo só pode ser seu Paulo, se existir um William, se existir um Rodrigo, se existir um Cícero, se existir uma Paloma. Então, só tem patrão se tiver funcionário, só tem funcionário se tiver patrão. Então, eles são opostas e interdependentes. Tá? Só existe proprietários que acumulam riqueza porque é uma massa de despossuídos. Para Marx e Engels, a sociedade, portanto, seria um tecido repleto de nós, ou melhor, a relação de conflito entre luta de classes. Bom, na ótica marxista, não é a consciência dos homens que determina a sua existência, mas ao contrário, a existência social é que determina a sua consciência. A consciência de um indivíduo da classe dominante será diferente da consciência daquele pertencente à classe dominada. Opa, deu folga aqui. Aí eu entro num exemplo muito idiota. Eu não sei se vocês assistem novela. Alguém assiste novela? Levanta o dedinho assim. Eu assisto novela por falta de capacidade e preguiça, tá? Eu assisto aquela novela que tá passando agora, Fuzue. Aí tem a personagem lá daquela moça que é ruiva, aquela atriz que é ruiva, esqueci o nome agora. Alguém mais? O Carlos fofoqueiro de novela? Qual é o nome da atriz lá? É Maria. a Marina Rui Barbosa, né? Marina Rui Barbosa. Obrigado, Carlos. É. E que ela lá tem o nome de Preciosa. E ela faz todo aquele charme, né? Toda aquela ideia, aquela conduta, comportamento de rica e snob. Então ela vê todo mundo como pobre e ela maltrata os pobres, tá? Aquilo vem de uma ideia que ela foi criada como riquinha, então ela vai ter um pensamento de pessoa rica, né? E o pobre, ele vai ter um pensamento de pobre porque ele foi criado como pobre, tá? Então isso aí chama-se consciência de classe. Eu tenho que pôr no meu lugar. Eu sou pobre, tá? E aí, como pobre, a única condição que eu tenho de sobrevivência é vender a minha mão de obra. Ou, devido ao capitalismo, um em cada 1 milhão talvez consegue furar essa bolha e deixar de ser pobre e se tornar rico. Tomara que um de vocês consiga, ou todos vocês consigam, tá? Serem ricos um dia. E deram um presentinho de agradecimento ao professor de sociologia. E aí o que acontece? Ah, mas a gente sabe que não é dessa forma que existe. Para um ser rico, umzinho ser rico, sem ganhar na loteria,
ele tem que explorar milhares de pessoas. Tá entendendo? Então, até o pobre, para se tornar rico, ele tem que explorar a mão de obra de outro pobre. E aí, na consequência, olha como a consciência do Marx é essa. Se um pobre explora outro pobre, ele não tem consciência de classe. Ele não está unido. Olha que louco. Se um pobre explora outro pobre, ele não tem consciência de classe. O rico tem consciência de classe. Ele explora o pobre, né? Ele explora o pobre. Vê se ele vai explorar outro rico. Ele não vai. Ele já é rico, o outro também é rico, tá? Mas o pobre, ele não tem muitas vezes consciência de classe. E essa falta de consciência de classe, que é proposital, torna o proletado mais fácil de ser controlado, mais fácil de ser manipulado, tá? Como que se dá, aí o Marx vai chamar isso de alienação. O que é um ser alienado? É uma pessoa que participa da sociedade, que está inserido na sociedade, mas ela não entende os mecanismos sociais. Ela não entende como a sociedade funciona. E quando ela não entende, ela reproduz os mecanismos de alienação. Então, aquele pobre, que sempre foi pobre, quando ele tem a oportunidade, por exemplo, ter algo, ele vai explorar outro pobre, porque ele não tem consciência de classe, tá? Então, o Marx vai falar que isso enfraquece a classe social. E isso é um pobre alienado. Vou dar um exemplo de pobre alienado. No Brasil, tem os pseudos ricos. Todo mundo conhece um pseudo rico. É uma pessoa pobre que acha que só porque tem um carro, ela é rica. Tem os pseudos ricos, e ó, desculpa se alguém se encaixar assim, eu não estou xingando ninguém, que tem um celular muito caro e acha que é rico. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Esses são os pseudos ricos. O cara é pobre, tem um salário muito fraco, mas por ter conseguido comprar um carro em 60 prestações, ele considera que ele é rico, né? É aquele pobre que não tem muito dinheiro, mas ele vai lá e compra um celular caro em 40 prestações e acha que se tornou rico. Tá? Então, isso é falta de consciência de classe. Na conjuntura, vamos dizer, falar conjectura, na conjuntura marxista, isso é alienação, que é quando o indivíduo, inserido na sociedade, ele não tem consciência dos mecanismos sociais. E, por não ter consciência, ele é manipulado mais facilmente, tá? Então, você pode utilizá-lo, pode manipulá-lo, tá? E aí ele fica mais difícil dele conseguir, talvez, furar essa bolha. Na concepção marxista, a única forma que tem de acabar com essa luta de classes, com essa alienação, é o Estado tomar o poder. Só que esse Estado, né, de ponto de vista geral, um Estado social. Na concepção marxista, o primeiro momento que isso acontece, na ótica dele, é na Revolução Francesa, que é quando o povo toma o poder. Mesmo que de forma provisória, mas o povo toma o poder e o povo faz a revolução. Tanto que ali vocês viram muitas vezes nos subtítulos a palavra revolução. O que é a ideia de revolução? É você mudar por completamente uma sociedade. Se é uma sociedade capitalista, os donos de meio de produção, eles controlam a sociedade. Se a população tomar o poder, ele não é mais uma sociedade capitalista, ela se torna uma sociedade socialista. Tá? E aí eles passam a manter o Estado e o Estado é dono dos meios de produção. Uma vez o Estado dono dos meios de produção, ele pode diminuir a desigualdade entre as classes sociais, até o ponto que elas possam desaparecer. Beleza? Bom, por hoje é só em conteúdo, tá? Vou fazer chamada, porque a sala de vocês, a lista é bem grandona, e aí demora para fazer chamada. Eu deixei já no ponto, certo? E aqui eu vou dar por encerrado a nossa